Todo mundo já teve medo de tomar alguma iniciativa, ou de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, todo mundo. Mas hoje eu vou te mostrar 5 etapas que podem fazer com certeza você perder esse medo que você tem. Primeiro, a gente tem que ver a história de Mike Tyson. O Mike Tyson, ele era alguém que já treinava há um bom tempo, porém, ele tinha medo de bater nos outros e acabar machucando demais os outros. Então, o treinador dele pegou ele e levou ele para lugares que eram lutas clandestinas, lugares em que você não escolhia se ia lutar ou não, ou você lutava, ou ele lutava também ou era desmaiado na mesma hora. Então ali o Mike compreendeu que não adiantava ele entrar num ringue e ficar com medo, ou ele lutava para ganhar ou ele era nocauteado e perdia tudo. E a partir desse breve resumo, da história do Mike Tyson, a gente vai entender algumas etapas que são fundamentais para a gente perder vários dos nossos medos. E a primeira etapa é você identificar exatamente qual o medo que você tem. O Mike passou tanto tempo treinando e tanto tempo quase saindo na mão com as pessoas, que ele entendeu que o medo dele não era apanhar, o medo dele era machucar demais as pessoas pela força que ele tinha. Então faça isso. Primeiro, olha o medo que você tem, identifique exatamente qual é o problema que você está com medo, A etapa 2, começar de baixo. Muito antes do treinador do Mike Tyson levar ele para lutas clandestinas onde ele batia ou era quase morto, ele já treinava, ele já fazia um shadow boxing, ele já praticava sozinho, ele dava uns socos nos sacos de pancadas, fazia uns sparringzinhos leves, antes de sair na mão mesmo dentro das lutas clandestinas. E aí, só depois dele ter passado por essa progressão que ele foi para a luta. Então faça isso, progrida no seu medo. Eu tenho medo de andar de bike sem as mãos. Primeiro começa com a ajuda de alguém. Deixa a pessoa só com uma mão na sua bike. Depois você tenta dar uma pedalada e parar com o pé. Dá outra e parar com o pé. E assim por diante. E essa etapa é muito importante para você ir superando os obstáculos daquele seu medo. Terceira etapa, exposição ao medo. Quando a nossa mente enfrenta algo e percebe que aquilo não é fatal, a gente perde quase que 90% daquele medo. Quando você vai enfrentar alguma coisa e você vê que não é fatal, igual o Mike, ele viu que ali na luta ele podia tomar uma surra, mas ele não seria morto. Então aquilo tranquilizou ele normalizou aquelas lutas clandestinas. Então, o que você deve fazer? Enfrente o medo depois da sua progressão, pelo menos uma vez, que você verá que aquele medo está sendo quase que à toa. Por muitas vezes a gente tem medo de tomar uma decisão ou tomar uma iniciativa em algo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Igual a mim, por exemplo, eu não vou mentir para vocês. Quando eu era bem mais novo, eu fui dar o meu primeiro beijo, tal. Só que aí eu tinha um medo tremendo do que podia acontecer. Se eu errasse, se a menina ficasse brava comigo, se eu fizesse alguma coisa errada. E depois daquilo eu vi que não era nada demais, sabe? Então, cara, depois que você vê que o que você tá morrendo de medo é bem mais tranquilo do que você pensa, você percebe que tá tranquilo pra você fazer aquilo de novo. Quarta etapa, controlar o seu corpo. Basicamente, quando a gente fica com medo, o que acontece? A gente começa a respirar rápido e a adrenalina bate lá em cima. Então, o que você deve fazer? Você deve se acalmar, respirar fundo diante daquela situação que você for enfrentar e, postura firme, assim como fez o Mike Tyson. Ele percebeu que não adiantava ele se espernear e ele percebeu que ali ele ia ficar desorientado se ele se deixasse levar pela emoção. E isso, inclusive, é um dos fundamentos do boxe. Mente fria e postura firme. Então ali, meu amigo, ele arregaçou vários ali dentro. Quinta e última etapa, a repetição. A repetição ela é um exercício maravilhoso para enfrentar o medo. Por quê? Quando você repete aquela situação ou passa pela mesma situação mais de uma vez, a sua mente ela começa a se acostumar. É a mesma coisa que um treino. Vamos supor, você vai fazer todo dia 20 flexões. No primeiro dia, você vai morrer. Em uma semana, você já vai suportar bem. Em 2 semanas, para você vai ficar um pouco fácil. Em 1 mês, cara, você já vai ter feito, já vai fazer aquilo ali com a mão nas costas. Então, a repetição ela é ótima, porque além de isso funcionar com o próprio físico, ela funciona com a nossa mente. Então, faça a repetição daquilo que te dá medo. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que isso tenha ajudado vocês. Se você aí tem algum medo, se você tem alguma dificuldade de enfrentar alguma coisa, comenta aqui embaixo que a nossa comunidade, todo mundo aí vai te ajudar, além de mim, é claro. E bom, vamos todos pra cima, Já se inscreve aí se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse.
Já deixa o like também para recomendar para as pessoas que precisam disso e que infelizmente têm medo de situações que na verdade não precisam. E bom, é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E bom, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.